Começa agora Revidecast, o podcast da Revide. Revide. Olá, eu sou o Murilo Pinheiro. Bem-vindo ao nosso Revidecast, o podcast da Revide. Aqui você vai saber de tudo o que aconteceu de mais importante na última semana. Olá, eu sou a Bel de Farias. Você está de volta ao nosso podcast depois de um período ausente. Pois é, voltei. E no Revidecast de hoje você vai ouvir: vereadores querem plebiscito sobre novo centro administrativo. Morre o ex-secretário Ângelo Pessini Júnior. STF descriminaliza porte de até 40 gramas de maconha. União Brasil lança André Trindade como pré-candidato à prefeitura. Arraiá, Miodibão, Ribeirão chega ao seu último final de semana. Revide. A Câmara Municipal dos Vereadores de Ribeirão Preto aprovou a urgência para a votação do projeto que pede um plebiscito sobre a construção do centro administrativo, que já tem área de construção do imóvel e licitação em curso. De autoria da vereadora Duda Hidalgo do PT, o projeto pede que o plebiscito pergunte se a população deseja a construção do prédio. Se aprovado, o plebiscito seria realizado junto do primeiro turno das eleições municipais no dia 6 de outubro. Nesta semana foi publicado no Diário Oficial do Município o aviso de julgamento de proposta da licitação para a construção do centro administrativo. A empresa vencedora da licitação, que ainda não está homologada, é a H2 Obras Construções Limitada, com sede em São Bernardo do Campo. A proposta apresentada foi de 173 milhões. Em entrevista à Revide, o prefeito Duarte Nogueira garantiu que toda a verba para o centro administrativo já está reservada. A previsão é que o centro administrativo seja construído na Avenida Cavaleiro Pascoal Inec, no Jardim Independência, em uma área de 106 mil metros quadrados. E aí, Murilo? Vamos perguntar para a população o que a população acha? Pois é, essa questão polêmica, eu sou a favor do centro administrativo. Primeiro que essa proposta da Câmara é um pouco inoportuna com a questão do plebiscito, porque embora em democracia nunca seja demais, todo mundo sabe que daqui até o dia 6 de outubro não dá para a Justiça Eleitoral organizar um plebiscito exclusivo para Ribeirão Preto. Até porque a gente não tem notícia de plebiscitos dessa forma nos últimos tempos. São casos muito especiais que a gente tem uma eleição, outra eleição fora daquela. E além do mais, quando a gente pensa no dinheiro, é claro que as pessoas podem questionar para onde vai o dinheiro, mas se a gente pensar, por exemplo, que quando nos anos 80 alguém construiu o viaduto da Francisco Junqueira com a Meira Júnior, que aquilo poderia ser uma obra com muito dinheiro, que gastou muito, mas pensa na cidade hoje sem aquele viaduto. O mesmo a gente pode pensar sobre, por exemplo, a rodovia dos Bandeirantes, quando se fez uma rodovia com 7 pistas, que naquela época todo mundo achava para quê, um exagero. Se não tivesse feito hoje, isso hoje seria inviável se chegar a São Paulo. A construção de Brasília, enfim, tem N exemplos. Acho que um centro administrativo, onde a prefeitura se livra dos aluguéis, economiza com despesa de água, energia, segurança, limpeza, é um investimento que se paga ao longo do tempo e que também provoca um desenvolvimento numa outra região da cidade, tirando o problema da concentração do centro. Mas, polêmicas são polêmicas. Revide. Morreu na última quarta-feira, dia 26, o ex-secretário de Negócios Jurídicos da administração de Ribeirão Preto, o advogado Ângelo Roberto Pessini Júnior. As causas da morte não foram divulgadas. Ângelo Pessini dedicou-se ao serviço público, sendo um especialista em direito público municipal, formado pela PUC do Rio Grande do Sul. Com a reforma administrativa realizada pela Prefeitura em 2021, a Secretaria de Negócios Jurídicos foi incorporada pela pasta da Justiça, uma mudança que Ângelo ajudou a implementar com seu vasto conhecimento e experiência. Revide. Por 6 votos a 3, o Supremo Tribunal Federal finalizou nesta semana o julgamento que descriminalizou o porte de maconha para o uso pessoal e fixou a quantia de 40 gramas para diferenciar usuários e traficantes.
Com a decisão, não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de maconha para consumo pessoal. A decisão deverá ser aplicada em todo o país após a publicação da ata do julgamento, que deve ocorrer nos próximos dias. Vale ressaltar que a decisão do Supremo não legaliza o porte de maconha. O porte para uso pessoal continua como comportamento ilícito, ou seja, permanece proibido fumar a droga em local público, mas as consequências passam a ter natureza administrativa e não penal. A lei deixou de prever a pena de prisão, mas manteve a criminalização. Dessa forma, antes da decisão da corte, usuários de drogas eram alvos de inquérito policial e processos judiciais que buscavam condenação para o cumprimento dessas penas alternativas. É importante esse julgamento aí do Supremo, né? Embora essa seja mais uma questão polêmica, independente da discussão de competência, de quem é que pode ou não criar a lei que está havendo entre o Congresso e o Supremo, essa definição faz com que não fique ao livre-arbítrio da polícia ou mesmo do judiciário estabelecer quem é um traficante e quem é um usuário, que tem implicações penais muito sérias. Então o Supremo fez esse estudo e definiu essas 40 gramas que distinguem o simples usuário de um traficante de droga. Embora, como os próprios ministros tenham enfatizado, não se trata de defender o uso das drogas, mas de saber que uma pessoa que é usuária de droga é diferente de um traficante e que precisa de apenas de um apoio, de um tratamento do Estado, se quiser deixar das drogas. O que eu acho que é super importante nessa questão da maconha é realmente botar essa história para ser discutida pela sociedade, como a maconha pode ser importante na questão dos cuidados de tratamentos médicos, né, com a história do canabidiol. Tanta coisa que poderia estar sendo discutido e realmente isso passa ao largo da discussão da sociedade, né? Acho que isso seria importante. Sobre o canabidiol, o governo do estado, né, já começou, é o primeiro estado à frente até do país, do governo federal, passou a produzir agora remédios a partir de base de canabidiol para poder distribuir na rede pública. O que o canabidiol tem feito pela saúde de pessoas que realmente precisam é um negócio impressionante. Então, quer dizer, tem uma planta, né, que ela tem um uso errado, né, de parte dessa planta e um uso medicinal. Então, acho que tinha que se discutir isso também, né? Revide. O União Brasil lançou nesta última quinta-feira o ex-vereador e ex-secretário municipal André Trindade como pré-candidato à Prefeitura de Ribeirão Preto. André Trindade fez parte da base de apoio do prefeito Duarte Nogueira na Câmara, além de chefiar a Secretaria Municipal de Esportes. Em sua primeira fala como pré-candidato, Trindade elogiou o atual governo, do qual fez parte, além de reforçar que possui o apoio da família Gasparini. Atualmente, Maurício Gasparini é o presidente da legenda na Câmara. Bom, mais um candidato, né? Estamos tendo novidades diárias sobre a política, né? Teve hoje também anunciado a desistência do Igor Oliveira, né? Que era um candidato aí do PMDB, sinalizando aí, obviamente, que o PMDB deve tentar compor de vice com alguma das chapas, né? Ou do governo do Nogueira ou do Ricardo Silva. Dizem que tudo se encaminha para o apoio do Baleia e do MDB para o Ricardo Silva. E aí nós temos essa candidatura agora do União Brasil, do André Trindade, né, que surpreendeu aí os meios políticos, né, de se lançar candidato, e o pessoal se aventa também as duas hipóteses, de que o União Brasil também poderia estar ocupando um espaço para fazer alguma composição futura. O fato é que temos tido novidades na política. E o lançamento da candidatura do André é também mais um racha na base do prefeito Duarte Nogueira, tendo em vista que o André, né, foi o seu líder de governo e agora se lança por uma candidatura independente. Mas nada que lá na frente as coisas não possam se recompor de novo. Revide. Nesta sexta-feira, sábado e domingo, acontecem as 3 últimas noites do Arraiá Mió de Bom Ribeirão, no estacionamento coberto do novo shopping, nas proximidades do Gurilão. O evento tem apoio oficial da Prefeitura de Ribeirão Preto por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. São diversas barracas com comidas típicas, como o tradicional cachorro-quente, pastel, caldos, lanches de pernil, calabresa, batata frita, doce.
Pipoca, quentão, vinho quente, refrigerantes, milho, pamonha, cachorro quente, churros e várias barracas de brincadeira no chamado Espaço da Alegria. Em 17 dias, a festa recebeu milhares de pessoas, contou com dezenas de atrações artísticas e mais de 200 profissionais envolvidos na execução. A festa se encerra com chave de ouro no quesito da programação artística. Na sexta-feira tem show de Luiz Magner, sábado tem forró sem dó e no domingo é a vez de Sidney Santiago. Revide. E o Paulo Apolinário vai nos contar alguns detalhes da revista desta semana que circula em sua versão digital. Oi, ouvintes do Revidecast. Na matéria de capa da Revide Digital desta semana, nós falamos sobre o período de férias escolares e como ele muda a rotina de milhares de famílias. Na matéria, nós trazemos dicas de atividades culturais e educativas em Ribeirão Preto, mas também um alerta. Os pais devem se atentar com relação ao tédio e à ansiedade nas crianças. O tédio causado pela falta de rotina e a ansiedade por uma agenda cheia. Então, para saber mais detalhes sobre esta e outras notícias, acesse o portal Revide e nos siga nas redes sociais. Revide. E a repórter Gabriela Maulin vai nos contar os destaques do portal da Revide. A Estácio Ribeirão Preto recebe até o dia 10 de julho contribuintes notificados pela Receita Federal por terem caído na malha fina, para atendimento contábil gratuito. A consulta é oferecida e conduzida pelo Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, o NAF, da Estácio. Os serviços oferecidos são a análise detalhada das notificações recebidas pela Receita Federal, orientação sobre como proceder com a retificação das declarações de imposto de renda, a elaboração e envio das certificações necessárias e acompanhamento do processo junto à Receita Federal para garantir a resolução dos problemas. Para agendar uma consulta ou obter mais informações, os contribuintes podem entrar em contato com o Centro Universitário pelo e-mail alessandra.santana@estacio.br ou pelo WhatsApp 016 99238 1414. As demais informações vocês encontram no portal Revide. Por hoje é só e até a próxima. Revide. Boa tarde, boa noite, bom dia. Hoje falaremos de um filme nacional que está no Netflix. É um filme de 1965 chamado São Paulo S.A. ou São Paulo Sociedade Anônima. Para vocês terem uma ideia, ele começa no letreiro apresentando Valmor Chagas. É com o Valmor Chagas, Cotelo Zeloni, não sei quem tem idade para lembrar da família Trapo, e a Eva Vilma, novinha, acho que tinha 31 anos, uma coisa assim. Se passa em São Paulo, é um personagem chamado Carlos, que teve uma mulher, teve outra mulher. É as lembranças, as reminiscências e as coisas que aconteceram. Eu gosto desse filme, é preto e branco. Eu gosto desse filme desde quando eu era jovem e assistia filme cabeça em cineclube, no cinema meia-noite, que a gente tinha que assistir aquele filme preto e branco chato pra caramba. E depois sair e falar, nossa, muito bom, porque a gente sentava nas rodinhas intelectuais. Esse foi um dos únicos que eu realmente gostei mesmo dos filmes nacionais que eu vi na época, e gosto dele até hoje, e tive a oportunidade de revê-lo agora no Netflix. Vale a pena, ele tem uma influência muito grande assim de Novelle Vague, aquele filme francês, aquela conversa, uma coisa do cinema italiano dessa mesma época, que tem aquela coisa meio existencial, de para e fala. Algumas pessoas podem achar chato, mesmo porque a interpretação mudou muito, né? Ela é uma coisa mais dramática, você percebe que a pessoa está interpretando, é mais parecida com teatro. Não é uma coisa naturalística, uma interpretação naturalística que várias pessoas parecem que estão conversando, como hoje em dia se tenta fazer no cinema. Mas eu acho que vale a pena, principalmente pela montagem, a fotografia, a história e a música. A música também é bem interessante. É isso aí. Bye, tchau. Nossa, o tchau ficou ruim com a voz, hein?
Revide. Por hoje ficamos por aqui. Quero agradecer aos ouvintes que nos acompanham toda semana e desejar um excelente fim de semana para todos. Um bom fim de semana para todos, obrigado por nos acompanhar e até a semana que vem. O Revidecast tem a locução e trilha de Rodrigo Leone, a edição e roteiro de Paulo Apolinário e está disponível nas plataformas de áudio Spotify, Amazon, YouTube e SoundCloud. Você ouviu Revidecast, o podcast da Revide.